Um bom dia pra você. Final de semana também é dia. Hoje é dia 13, vamos para o Provérbios 13. E a nossa antiguinha. Bom dia. Eu já tô quase chorando, porque eu tava escutando uns louvores ali, eu acho tão... Então hoje você provavelmente vai me ver bem chorosa, bem sensível. É muito bom. Minha avó, eu amo essa música. Pela manhã tu tens meu coração em chamas. Bom dia, princesa linda. Saudade de você também. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Já tô aqui, ó. Vamos para o Provérbios. Minha voz. O filho sábio. Bom dia, primo. Ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. O filho sábio, ele está disposto a aprender com o pai, a ouvir o pai, a honrar. A instrução é o passo a passo. Faz assim, aí você vai lá e faz. E agora, pai? Agora você vai fazer assim. Amado da minha alma. Mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Não faz assim, meu filho, faz assim. Faz desse jeito aqui que é o melhor. Esse jeito que você faz não é certo. A repreensão é ajustes. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Do fruto da boca, do que a gente fala, da qualidade daquilo que a gente diz. E antes de sair pela boca, nós pensamos e sentimos. Então é importante que a gente saiba que daqui tem raiz. Cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência, só pensam violência, só desejam a violência. Então a boca deles vai sair o mesmo fruto dessa raiz, né, da violência. Quem vigia as palavras, vigiar é pensar antes de falar. Opa, estou vigiando. Se eu estiver vigiando esse copo, o que eu faço? Eu fico olhando, vigiando, percebendo ele, prestando atenção nele. Isso é vigiar. Quando eu vigio a minha boca, antes de falar, eu estou olhando a raiz da boca, que é o quê? O que eu penso e o que eu sinto. Então, quem vigia as suas palavras, conserva a sua boca e a sua vida, conserva a sua vida. Mas o que fala demais, arruína a si mesmo. Tá vendo que tudo que a gente vive começou aqui também, mas primeiramente aqui, ó. Aqui tem muita criação, porque aqui falou e já era, né? Graças a Deus o Senhor tem essa misericórdia toda, que nos ensina a ser também, né? O preguiçoso deseja e nada tem, então ele só deseja. Então tá só aqui, ó, na mente. A diferença entre um preguiçoso e quem faz acontecer na vida é que tudo começa na mente. Então esse copo ele foi pensado por alguém, a Bíblia foi pensada por alguém, esse computador foi pensado por alguém. Tudo foi pensado primeiramente para depois ser colocado para fora e materializado. Mas se o preguiçoso ele só fica na primeira parte, que é pensar, ele não coloca para fora, então ele nunca consegue praticar aquilo, ver quem pode ajudar ele, não necessariamente fazer tudo só. Amado da minha alma. O preguiçoso deseja, só deseja e nada tem. Mas o desejo dos que se esforçam, dos que vão, fazem, colocam para fora, será atendido. O justo odeia a mentira. Porque o justo, ele também tem uma característica chamada humildade. A humildade é a transparência, a honestidade, é saber que você tem os seus erros. Eita, que estava animada, chega a dar no máximo aqui. Saber que tem os seus erros, seus acertos, que você pode perdoar, pode pedir perdão, pode pedir ajuda, pode ser totalmente verdadeiro, se despir do ego, se despir do orgulho de tentar ser o que não é, sabe?
O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. Não só para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas, né? Pensa bem, ele mesmo se envergonha. O que é honra? A honra começa com a gratidão. Da gente se sentir grato e então honrar quem nos honra, honrar pai e mãe e honrar nossas autoridades que estão acima de nós. A justiça guarda o que anda com integridade. O que anda íntegro, que não negocia seus valores, que sabe o que é certo, o que é verdadeiro, o que é transparente, que se perceber, que se vigiar, viu o que errou, vai lá, resolve, que aceita a repreensão, a poda de Deus. Tem uma parábola que eu acho linda, que é assim, que Jesus diz que o Pai, né, Deus Pai, é o agricultor, e que ele é a videira, e que nós somos os ramos, mas que os ramos que não dão frutos, eles são cortados, para que novos possam nascer, né? Agora, os ramos que dão frutos, eles são podados, para que possam nascer mais frutos, ou seja, de qualquer forma, nós somos podados. É por isso que no mundo nós temos aflições, no mundo nós temos problemas, tribulações, aprendizados, porque isso nos ensina demais. Porque se nós somos seres humanos, você sabe que se a gente tivesse só momentos bons, rapidamente nós esqueceríamos de Deus e colocaríamos a glória em nós. Não, mas foi eu que alcancei, foi eu que fiz, foi eu que pensei, a ideia foi minha. Não, Deus colocou no meu coração. O Espírito Santo colocou pessoas na minha vida. O Senhor me deu um espírito de ousadia para eu poder ir, para alcançar isso. Ele me trouxe o caminho. Então, o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. É por isso que a gente acha que as coisas de Deus demoram, mas na verdade, esse processo inteiro, ele vai nos forjando um caráter íntegro. Você pensa Noé, por exemplo. Noé ficou anos fazendo a arca. Deus poderia ter feito aquela arca num piscar de olhos, num piscar de dedos. Arca, seja feita. Pá, está feito. Deus tem o poder de tudo. Mas enquanto Noé estava fazendo a arca, o Senhor estava fazendo Noé. Assim como nós estamos sendo feitos também. Só que nós temos que sempre aumentar a nossa percepção e a nossa sensibilidade a Deus, porque Ele nos dá muitos toques no dia a dia. Ele nos ensina muito como que a gente passa. Eu por exemplo, um mês atrás, eu estava aprendendo muito na minha vida como um todo sobre orgulho. Sobre orgulho. As facetas do orgulho que eu ainda tinha em mim. Eu fui para São Paulo e eu quebrei várias. Aquela autossuficiência de querer controlar todas as coisas, de querer cuidar de mim 100%, só que Deus que cuida. Eu precisei entregar a Ele toda a minha confiança e a minha obediência. Aqui, há um mês atrás, eu percebi nos acontecimentos da minha vida que o Senhor estava tirando mais e mais camadas do orgulho. Então eu comecei a pesquisar e estudar muito sobre orgulho, buscar esse conhecimento e aceitar a repreensão do Senhor, só que com o canal para isso. Porque se eu estiver obstruída, eu não consigo. Eu não consigo entender o que o Senhor está tentando me ensinar. Porque se eu tiver com o coração fechado, nada vai entrar nele. Então, essa semana o Senhor me trouxe um novo aprendizado. Então, eu me senti testada e aprovada na lição passada de Deus. E eu vi uma nova lição essa semana. Não sei se você percebe a sua vida assim, mas eu percebi a seguinte forma. Vou te contar um pouco. Existem duas formas da gente viver, que é dar e receber, concorda? Dar e receber. Vou pegar um caderno. Entre dar, nós temos duas formas de dar. Que haja tinta. Então nós temos aqui nossa vida. A nossa vida, para que o fluxo dela seja perfeito, tanto da prosperidade, quanto do merecimento, quanto da identidade, nós temos que entender isso aqui. Nós temos essa bolinha que ela gira perfeitamente. Nós temos, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para você. Doar, né? Mas eu vou colocar aqui dar. E aqui é receber. Consegue ver aí, né? Receber. Só que nós temos duas formas da gente dar, da gente doar. Que é doar para quem precisa, que isso chama caridade. Doar para quem precisa. Ambos, nós não temos que esperar nada em troca. E doar para quem não precisa,
que isso já chama generosidade também, que isso já chama honra. Se eu dou algo para alguém, se eu estou dando um presente para quem não precisa, eu estou conseguindo acessos naquele coração, não que eu esteja esperando algo a mais, mas que aquele dar para quem não precisa já é honrar, já é nutrir, já é mostrar, aqui tem generosidade dentro desse coração. Dar para quem precisa é caridade. Então nós temos essas duas partes do doar. E é importante a gente perceber que eu sou muito boa em doar para quem precisa. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ofertar, de dizimar, de estar servindo, de parar para doar o meu tempo, os recursos que o Senhor me traz. Mas doar para quem precisa, eu tenho que ficar pensando. Tipo, deixa eu presentear essa pessoa. Agora muito mais, né? Que agora eu estou mais consciente. Vou presentear, eu vou chegar com um presente, eu vou dar tal coisa, eu vou dar um acesso, eu vou dar talvez um network. Nossa, essa pessoa aqui que eu conheço, com essa que eu conheço, pá. Esses dias eu fiz isso. Então, perceber que isso tudo é um fluxo da prosperidade em nossa vida, do doar. E entender que se eu tenho dificuldade em receber, isso também é uma coisa a se pensar. Então, por exemplo, eu estou trabalhando agora a minha lição de vida, que eu percebi, que eu vi que eu preciso ajustar, é receber. Eu ainda me envergonho em receber. Não que eu não receba, eu recebo, mas me dá aquele negócio assim, tipo assim, sabe? Então, esse receber não é só merecimento, também é uma camada do orgulho. Meu Deus, o orgulho ele tem muitas camadas escondidas. Olha que interessante. O orgulho também é soberba. Inconscientemente, como se a gente não precisasse daquilo, como se a gente tivesse vergonha de receber, como se fosse um merecimento. Então vai contra a humildade, vai contra a identidade, vai contra o merecimento, vai contra tantas coisas que o Senhor traz para nós. Então, o que nós temos que fazer para aumentar o nosso receber, aumentar o nosso doar, estando conscientes de que isso é necessário, agindo com gratidão, com ousadia, se arriscando na vida. Por quê? Porque se eu me arrisco, se eu uso esse meu espírito de ousadia que o Senhor me traz, de coragem, eu começo a viver o novo, e eu vivendo o novo, aumentando o meu repertório, eu aceito o novo, eu aceito o que vem até mim. E eu, com certeza, oi, lindona, tudo bem? E eu, com certeza, vou aumentando isso no meu coração, de merecimento, de plantar, de colher, de amar a colheita, de aceitar a colheita tanto quanto eu aceito também o plantio, de me entregar na colheita tanto quanto eu me entrego ao plantio. E é muito importante a gente parar para perceber isso, porque quem muito se doa, e de fato servir é incrível, é maravilhoso, mas também nós temos que saber receber. Assim como saber fazer é maravilhoso, mas principalmente saber descansar. Com o mesmo empenho que nós temos que saber doar, nós temos que saber receber. E com o mesmo empenho que nós temos que saber fazer, nós temos que saber também descansar, porque é no descanso que a gente conhece uma profundidade diferente e maior com Deus. Então, quem tem dificuldade de receber, vai também criar uma crença de que eu só mereço receber se eu estiver fazendo muito. É sempre um esforço, eu preciso me esforçar sempre para receber. E na verdade não, quando você está liberando o fluxo do doar nas duas esferas, da caridade, da generosidade, e o que vier, você aceita de bom? Isso vai aumentando em você a gratidão, a alegria, o repertório, correr riscos em passos novos que Deus vai nos dar. Não é só ficar no mesmo cantinho da religiosidade, só se doando, mas também aceitar o que o Senhor nos traz, porque o Senhor usa pessoas na nossa vida também. Usa situações, usa oportunidades e exige coragem, exige gratidão, exige renúncia. Tem que ser muito forte para ser vulnerável, tem que ser muito forte para chorar, tem que ser muito forte para renunciar, tem que ser muito forte para honrar e principalmente para perdoar, porque sim, você pode excluir tudo isso se a gente não perdoar. Voltando, porque girou aqui foi muito, mas glória a Deus.
A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Por que a maldade subverte o pecador? Mas, por exemplo, se você for pensar, o pecador ele já está na maldade, mas ela aprofunda ele ainda mais. Ele começa pensando, daqui a pouco ele começa a falar, daqui a pouco ele começa a fazer, o comportamento dele começa a ser isso, e ele se aprofunda cada vez mais. Eu amo essa música porque tem um final tão lindo. Esse cara deve ter feito um jejum, que ele tá numa sensibilidade. Nossa, para, até aqui já tô querendo chorar. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. Ambos estão usando... Vamos pensar. Os que se dizem ricos sem terem nada, o nome disso é soberba. Mas e os pobres? Os que se dizem pobres tendo muita riqueza? Será que isso é ser discreto, de não querer mostrar para as pessoas? Ou será que isso é cautela? Vamos ver como é que está aqui no 7 do King James. Está assim. Há aquele que se faz de rico, finge de rico, que também é orgulho, fingir. Tudo que é contra a verdade, a transparência, a honestidade, a humildade, é orgulho. Então, aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. Alguns fingem possuir bênçãos que são reservadas para os sábios e os justos, e exigem a posição social que não merecem. Outros encobrem suas bênçãos, talvez para que não tenham que repartir com os necessitados. Pode ser, na minha visão, pode ser não fingir que é pobre, mas pode ser simplesmente ter cautela também, ser reservado. A sabedoria nos traz uma coisa muito interessante, que hoje eu tenho tanto, que até eu tenho que me observar para ver se eu estou fazendo muito. A discrição. Eu me tornei uma pessoa extremamente discreta, porque a gente não tem mais necessidade de buscar validação. Não tem mais necessidade de buscar grupos, necessariamente. Claro que é importante você estar andando em grupos que tenham frequência parecida com a sua para você se fortalecer. E além, frequências ainda mais altas que a nossa, na verdade. Mas, nós podemos pegar... Por isso que a Bíblia é gostosa de ler. Uns se dizem ser ricos e não tem nada. Então, nós não devemos dizer o que não somos, não devemos fingir coisas. E outros se dizem pobres, embora não tenham muita riqueza. Já tive um outro entendimento aqui, ó. Às vezes a pessoa está olhando só para o lado que não tem. Sabe escassez? Muitas pessoas têm, nós temos isso, nós estamos quebrando por níveis. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, aquela pessoa tem, eu não tenho. Olha só pelo que a gente não tem. Só que aí, a gente tem tanta riqueza além daquilo que a gente acha que não tem. Talvez nós podemos olhar isso aqui por esse ângulo. Qual área que eu estou reclamando? Qual área que eu não estou tendo gratidão? Qual área que eu estou olhando somente a falta? E não estou olhando tantas riquezas que Deus me deu. Porque riquezas não é só material e a gente sabe disso. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem. Então, geralmente alguém que sequestra alguém fala assim, peraí, que eu preciso de uma recompensa. Mas o pobre não corre nenhum risco de ser ameaçado. Por quê? Porque ele não corre o risco de ser ameaçado? Porque ele não tem a recompensa. Vamos colocar nesse lado do material. A luz, o pobre é o improdutivo. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. A luz dos justos brilha intensamente. Lembra que todos têm uma lâmpada. A eletricidade também é para todos. Só que o justo, ele acendeu a luz dele. E ele não só acendeu, ela está brilhando intensamente. Agora, os ímpios, aqueles que fazem a sua própria vontade, eles têm a lâmpada, mas eles não usaram o recurso que tem, a eletricidade, para acender a sua luz. Então, ele tem apenas a ferramenta, mas ele não usa a ferramenta. Você percebeu aqui? Então, a luz dos justos brilha intensamente. Ele está usando tudo que Deus deu. É a lâmpada, é a eletricidade, ele está ligando, ele está brilhando. Agora, os ímpios só tem a lâmpada, não tem luz nenhuma, se apagou.
Só fazer a sua própria vontade apaga a sua luz, mesmo tendo as ferramentas que Deus te deu. Da soberba só resulta a discórdia. O que é soberba? Todos os dias. Da soberba só resulta a discórdia. Então, se a gente planta uma sementinha de soberba, que é se achar melhor do que o outro, não saber pedir ajuda, saber por que o outro não faz do jeito que eu quero, ter aquela mania de controlar todas as coisas também é soberba. Querer que o mundo, as pessoas, tudo gira em torno do meu querer também é soberba. Achar que só eu faço as coisas certas também é soberba. Achar que o outro sempre erra e não querer ver também o meu lado nas situações também é soberba. Qual é o resultado disso? Discórdia, briga. Então, se eu estou vivendo de alguma forma a discórdia, que é briga, em alguma área da minha vida, eu plantei uma semente, chama como soberba. Então, se eu estou colhendo o resultado da discórdia, eu plantei soberba. Mas sabedoria está com os que se aconselham. Então, onde está a sabedoria? Com aqueles que pedem aconselhamento, com aqueles que aconselham uns aos outros. Para que alguém possa me aconselhar, eu preciso estar nesse ambiente de conselho, né? Eu preciso estar buscando conselho, também na palavra Logos, também na palavra Rema, que é a palavra de Deus para mim. O que eu preciso buscar também? Andar com pessoas que tenham o poder de puxar a minha orelha também. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem a ajunta pelo trabalho, essa vai aumentar. Você viu que a gente leu nos últimos capítulos que a sabedoria, ela edificou a sua casa, ela construiu 7 pilares, ela matou seus animais, ela fez o banquete, ela chamou as pessoas para comer na mesa com ela. A sabedoria, ela é o passo a passo, ela é fazer a fundação da casa, colocar um tijolinho após o outro, é aprender durante o processo, é se firmar num caráter íntegro, aprender, sabe? Entender, é mais profundo. Lembra que o superficial é sempre fácil de alcançar. Agora o profundo não. Você todo dia vai construindo tijolinho após tijolinho. Entendendo de que minha parte eu estou fazendo. Deus está acima de todas as coisas. A riqueza obtida com facilidade. Será que você não está tentando pular passos? Também é orgulho. Olha que interessante. Querer ser rico, querer ter aquele resultado que você almeja com facilidade também é orgulho. Por que eu preciso fazer como todos, pagar o preço como todos? Não, eu tenho que pular fases, não, eu tenho que pular fila, não, eu preciso logo ter um resultado. Por quê? Porque eu vou usar um anabolizante para ter um resultado logo. Porque eu vou jogar um joguinho do tigrinho achando que eu vou ficar rico. Porque eu vou o tempo inteiro testar jogos para ver se eu tenho 1 milhão. Eu vou o tempo inteiro entrar em coisas que as pessoas prometem ganhar dinheiro logo, prometem ter resultado fácil. Eu vou tomar um remédio para emagrecer. Tudo isso é orgulho. Tudo isso é achar que é tão melhor que não precisa passar pelo processo. Então, diminui cada vez mais. Você nunca vai conseguir alcançar. Mesmo que alcance, você volta. Mesmo que emagreça, volta a engordar. Mesmo que ganhe dinheiro, esse dinheiro é gasto facilmente. Mesmo que você ganhe um shape, quando você para de usar esse anabolizante, o corpo murcha. Mesmo que você conseguiu acessos por meio de dinheiro, você perde essas amizades porque você não alcançou o coração delas. Porque você não teve tempo para achar o que conecta vocês dois, foi só dinheiro. Então, quando o dinheiro acaba, as amizades saem, os networks param, as pessoas não ligam mais para você porque foram pelos motivos errados. Olha só! Então, é tudo melhor, um passo de cada vez, um dia após o outro, priorizando aquilo que nós queremos nos tornar, deixando para trás aquilo que não queremos mais ser, tirando a nossa meninice, tirando aquela imaturidade, aprendendo com o que nos acontece, sabendo pedir ajuda para Deus, sabendo o momento de fazer jejum, o momento de nos nutrir, de enfraquecer o corpo, de entender o que a gente está errando, entender quais são as armas contra o mal, que é o bem, quais são as armas contra eu sou muito impulsivo com o corpo, nutrir o espírito, deixar o corpo cada vez mais enfraquecido. Amizades, companhias, locais, observar o que eu penso, que conteúdo eu estou assistindo, quantas horas eu estou nas redes sociais, estou me priorizando, estou cuidando do meu corpo, estou tomando água. Será que eu não estou colocando o pé na grama, sentindo aquele aterramento à natureza? Será que eu não estou
conversando palavras edificantes? Será que eu estou fofocando? Será que eu estou reclamando? Isso tudo é uma autoanálise que você tem que fazer todos os dias. Todos os dias. E mesmo assim, errando e aprendendo, mas sempre se observando. Isso aqui é o maior estudo que você pode ter. É você. Eu estou te falando isso porque eu sou uma estudante de mim mesma há vários anos. Depois que eu descobri o autoconhecimento, a espiritualidade, o corpo, a mente, o espírito, num grau que era o mais profundo, cada vez mais profundo. Chorando e dando glória nos desertos. Chorando e dando glória de gratidão nos picos também, nos meus momentos mais altos. Vivendo. Algo grande acontecerá. Mas quem ajunta pelo trabalho, esse vai aumentar. Porque ele respeita o processo. Ele está fazendo todo dia. Ele tá ali, fazendo a sua parte. Ele está colocando a sua energia ali. Ajuntar. Ele não está gastando o que trabalha, tá? Esperança adiada faz adoecer o coração. O desejo cumprido é árvore de vida. Que interessante. Vamos ver como está na King James. 12. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Então, quando você tem uma esperança adiada, tipo assim, eu quero viver isso. Né? Por exemplo, eu quero te ver. Eu quero nutrir a nossa relação. Eu quero fazer algo que meu coração está pedindo, que o Espírito Santo está queimando. Eu vou lá, eu vou te ver, eu vou tomar um café com você, eu vou visitar a minha família. Se eu adiar isso que eu estou sentindo, o meu lado humano, talvez de resolver até um problema. Você deixou de resolver alguma coisa, a pessoa, meu Deus, morreu. E agora? Culpa, né? Você deixou de fazer algo por você, você não fez, tá aí você, ó, agora nesse exato momento. Se sentindo mal por não ter feito antes. Mas graças a Deus o Senhor nos trouxe um novo dia, que é o hoje, que dá para fazer um pouquinho cada vez no hoje e amanhã mais um pouquinho. E daqui a pouco, de folha por folha, vira uma resma bem grandona. Mas tudo começa com uma folhinha. Então não despreze os pequenos começos e os pequenos recomeços também. Então, a esperança adiada adoece. Mas o desejo cumprido do coração não é aquele desejo superficial, não. Ele é árvore de vida, porque você cria memórias. Aqui está dizendo assim, é melhor você criar memórias, você fazer no hoje, você decidir no hoje, você ser mais saudável no hoje, você ver as pessoas que você ama no hoje, você abraçar hoje, você perdoar hoje, você pegar no colo hoje, você fazer aquele bolinho com café hoje, do que você aceitar Jesus hoje, você voltar ao Senhor hoje. Você voltar aos pés de Deus hoje, não só querer mãos de Deus, mas querer também os pés dele. Enxugar com as lágrimas, lavar o pé dele com lágrimas, enxugar com os cabelos hoje, do que deixar para amanhã, que amanhã pode ser tarde. E nos adoece deixar as coisas para amanhã. Procrastinar, deixar tudo para depois, vai nos adoecendo, vai nos acumulando, vai tirando de nós a nossa essência, vai nos deixando muito pesados. Você concorda? Você sente isso também? Mas criar memórias é árvore de vida. Fazendo hoje é árvore de vida. Voltando. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso. Mas o que teme o mandamento será recompensado. Quem despreza a palavra, o mandamento, a orientação de Deus, um princípio, aprender com ele, aprender com quem ama ele, buscar esse conhecimento, esse ajuste na porquinha. É porquinha que você chama? Eu chamo de porquinha. Quem busca isso é recompensado. Porque se a gente busca fazer o bem, se a gente busca odiar o mal, como Deus nos diz, que é o princípio da sabedoria, né? Odiar o mal, temer ao Senhor com grande respeito, perguntar as coisas para Ele sendo o nosso soberano, nos guiando, entendendo que não importa qual é a minha opinião sobre o que esteja acontecendo. Exemplo, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim, o sol está assim, a lua está assim, o tempo está assim, aquela pessoa está assado. Como eu acho das coisas, só traz para mim formas que eu jogo no mundo. Agora, aceitar como a realidade é e como as coisas são, tira um peso de mim de achar que é bom ou ruim. Então eu vivo, eu aceito as coisas como são, eu aceito o que está,
E então eu consigo decidir sobre isso. E não, mas isso não deveria ser assim. Esse e se fosse, e se não, e se sim, e se deveria ser assim, isso tudo são armadilhas do diabo para que a gente possa jogar formas no mundo, não aceitar as coisas como são e se engolir de ego, de soberba, de controle. Então, não vamos cair nessas armadilhas que todos os dias são lançadas aqui dentro. São sementes também. Bom dia, Rose. Cadê minha caneta? Aqui. Mas quem tem o mandamento, esse será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida. O ensino do sábio é fonte de vida. Para evitar os laços da morte. O ensino do sábio. Quem ensina, quem aprende, é fonte de vida. Aprender é bom, né? E principalmente desaprender, viu? Porque não tem como você aprender uma coisa e você não jogar fora as convicções antigas. Só tem coisas que são... Tem que ser convicções inflexíveis. Que é aquela que nunca vai ser quebrada. Que Deus é o maior, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso soberano. Que o bem sempre vence o mal. Que a sabedoria é a principal coisa, que a gente tem que usar tudo que a gente tem para alcançar. Não são recursos só financeiros, não são recursos só de um lado só do nosso pilar. A sabedoria nos traz girar para a nossa roda da vida, sabe? O bom senso, ele conquista favor. O que é bom senso? O bom senso é o próprio Espírito Santo. É a gente perceber o que é e o que não é. Discernimento de espírito. O bom senso. Aqui sim, aqui não. Deixa eu parar para pensar. Deixa eu observar se meu coração está aberto, está fechado. Deixa eu perguntar para quem entende. Deixa eu buscar um conselho com quem realmente tem mais resultado que eu, com quem realmente domina sobre aquele assunto, com quem realmente tem um coração bom. Mas o caminho dos infiéis é intransitável. Vamos ver o que é, em outras palavras, o 15. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. O caminho de quem faz tudo errado é muito duro, é muito pesado. Quem é prudente, pensa antes de agir, se programa. Quem se antevê, age com conhecimento. Então, age, as ações, as decisões, as escolhas, tem conhecimento. E se não tiver conhecimento, ele vai buscar para poder ser prudente. Lembra que a prudência é quando você sabe como agir, mas você pensou antes. Nossa, mas eu não sei agir muito dessa forma. Peraí, o que eu não estou sabendo? Isso. Então eu vou lá e eu pesquiso, eu vou lá e eu pergunto, eu vou lá e eu estudo, eu vou lá e eu leio sobre isso, eu vou lá e eu pratico também. Mas o tolo espalha a sua tolice. Como é que o tolo espalha a tolice? Fala o que pensa, faz tudo de forma compulsiva, impulsiva, não pensa antes de agir, cria muitos laços para si. E aí nós podemos perguntar, será que eu estou sendo impulsivo em alguma área? Que eu não posso trazer mais prudência? Puxar um pouquinho o cabresto? O mensageiro perverso se precipita no mal. Fala tudo o que pensa. Mas o embaixador fiel produz cura. Na King James está, um mensageiro perverso cai na injúria, na injustiça, né? Mas o embaixador fiel é saúde. O bom mensageiro, as boas novas, traz saúde. E cura. A boa mensagem traz cura. O bom conselho na hora certa traz cura. A palavra escolhida na hora da ira traz cura. A cautela na hora de falar, quebrando até aquele coração mais duro. O silêncio na hora certa retira aquela possibilidade de ira, de briga, que já deveria ter vindo, mas você fala, não vai vir não, porque eu vou me calar, eu não vou falar o que eu quero, eu não vou falar o que eu penso, eu não vou machucar essa pessoa, mesmo que alguém tenha nos machucado. O que sai tem um provérbio que diz assim, se um tolo, ele brigar com você, se você rir, se você falar alguma coisa, se você se irritar, ele já te acessou. Significa que você é mais tolo que ele. A pobreza, que é a improdutividade, e vergonha sobrevém ao que rejeita a instrução. Então, se eu não quero aprender,
na minha vida, não só com pessoas perguntando, não só estudando, não só lendo a palavra de Deus, não só congregando, não só tendo companhias que me ajustam, mas também percebendo na minha vida coisas que me ensinam, que eu particularmente acho que quando nós vivemos numa camada mais superficial, dificilmente a gente para olhar situações acima do que aconteceu, acima da minha visão de rótulo para tudo, de gostei ou não gostei, mas acima disso, e observar. Estou aprendendo isso aqui. O que aconteceu? Nossa, isso aqui se repetiu. Por quê? Preciso melhorar isso aqui. Eu tô cega nesse aspecto aqui. Ou então, me mostrou que o orgulho, ó. Ou então, nossa, me mostrou que eu tenho medo. Eu tenho medo. Me mostrou que eu não sei administrar recursos. Por isso que isso aqui caiu sobre mim. Nossa, mas eu senti isso aqui. Por que isso me fez me sentir assim? Perdão. Porque eu lembro que várias pessoas e ocasiões também me fizeram me sentir assim. Só tá replicando porque eu estou emanando isso. Então eu preciso perdoar. Quem me fez me sentir assim desde o princípio? Meu pai, minha mãe, aquele abuso, aquele roubo, aquela traição, aquela injustiça, a professora, aquela humilhação e não sei o quê. Perdão. Uma coisinha aqui. Se você parou para pensar, você pega ali. E você tira uma atitude aqui. Não é uma reação, é uma ação, decisão seguida de ação consciente. A diferença, né? Mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma. Mas os tolos detestam afastar-se do mal. Meu Deus. Por quê? Porque ninguém que está no caminho do mal acha que é mal, gente. Ninguém que está pecando acha que esse pecado é ruim, porque tem prazer imediato, salário imediato. Mas esse salário é um salário que não perdura. E o salário do pecado é o quê? A morte emocional, a morte espiritual. Então, o desejo que se cumpre agrada a alma. É tão bom quando a gente deseja algo e isso acontece nas nossas vidas. Quando o Senhor olha para o nosso coração e fala, esse meu filho, essa minha filha agora está preparada para ter uma bicicleta, agora está preparado para tirar a rodinha, agora está preparado para ganhar esse presente de aniversário. O Senhor também é assim. Só que Ele não vai dar tudo que a gente quer na hora que a gente quer, porque nós precisamos aprender com as coisas que nos acontecem, os processos. Mas os tolos detestam afastar-se do mal, porque eles são tolos que não aprendem, eles não param para pensar, para vigiar. Então eles se colocam em várias situações que aquele mal, na hora, não tem a vestimenta de mal. Na verdade, é um lobo na veste de cordeiro. Então parece tudo cordeiro, tudo parece gostoso, até que você esteja preso e preso no pecado, esteja preso e presa no vício, esteja preso na alienação. Sabe quando você não está consciente? Quando você vê que tem alguma coisa te prendendo? Quem anda como sábio será sábio, mas os companheiros dos tolos acabará mal. Olha aí, com quem nós estamos andando? Tolo é aquele que não quer aprender. Tolo é aquele que anda na companhia de tolo. Lembra que é o seguinte, eu ando com você, eu e tu e eu, nós e nós. Vou colocar aqui eu e tu aqui, ó, os verdes. Só que você anda com uma pessoa que é tola aqui. E aí, você também anda com essa outra aqui, ó. E essa outra também anda com essa. Mas eu e tu tá aqui, ó, no mesmo objetivo. A gente tá verde, a gente tá evoluindo, a gente quer crescer. Só que você tá andando com tolos, você tá andando com pessoas que estão buscando vícios, não estão buscando afastar-se do mal. Fofoca sobre os outros, é umas picuinhas a mais, fala um monte de besteira, uma sexualidade lá em cima e etc. Não pensa antes de agir. Eu e tu tá aqui. Só que essa energia sua não é só sua, é também das pessoas que você está andando. Então eu e você, nós estamos dividindo essa nossa energia aqui, ó. Eu sou 10, você é 10, tá tudo 10. Só que suas companhias também sugam de você, também são uma média, então você não é mais 10. Então quando eu tô contigo aqui, eu também estou pegando essas energias dos seus amigos, das pessoas, das atitudes dele também. Por isso que quando uma pessoa casa, ela se torna um com o outro. Ele se torna um, quer dizer assim, minhas manias, minha energia, meus impulsos, meus pecados, meus anseios, as minhas fortalezas também são suas agora.
Energeticamente, se você é 10, a pessoa é 5, agora vocês são 15. Dividido por 2, 7,5. Então você não é mais 10, você é 7,5. Então você tem aquela energia daquela pessoa. Você era uma pessoa centrada, você casou com uma pessoa extremamente ansiosa, você é muito ansiosa, a pessoa é centrada, e vocês não estão buscando o mesmo objetivo, que é o mesmo propósito, estar caminhando juntos, lembra? Vocês estão caminhando separados, mas vocês estão juntos, em espírito e físico, né, lógico, emocional. E aí, vocês se tornam um. Então, você que era centrada, não é tão centrada agora. Ele que era calmo, não é tão calmo agora. Agora as energias se misturaram. Assim como se eu ando contigo, eu e tu aqui, ó. Você anda com um monte de gente que não busca nada com nada, eu também pego essa energia aqui, ó. Porque vai ser passada para mim. Então, os amigos dos teus amigos também te influenciam, tá? Então, não saiba só com quem você anda. Saiba quem anda com quem você anda. Isso é forte. Tô falando porque eu vivi isso, viu? Voltemos. A desgraça persegue os pecadores. Mas os justos serão recompensados com o bem. Ô, glória. Fazer o que é certo, a gente é recompensado com o bem. Mas a desgraça persegue quem? Os pecadores. Os que só buscam fazer, o que tem vontade. Só busca prazer. O que só busca saciar assim. O homem bom deixa herança. O homem bom deixa o quê? Uma herança. Aos filhos dos seus filhos. Ô, glória! Você vê Davi? Davi foi honrado por Deus nas gerações pós e pós e pós. Filho de Davi. Quem é o filho de Davi? Jesus. Jesus veio da geração de Davi. Mesmo Davi tendo pecado, mas o coração dele era quebrantado. Ele se arrependia facilmente. Ele vinha, ele chegava a Deus, ele falava, nem mereço, Senhor. Minha alma está aqui, ó, mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero ver o teu... Entendeu? Eu quero apanhar, Senhor. Pode me bater, porque eu mereço mesmo. Pode vir, tem. Porque eu sei que eu pequei contra ti. Eu pequei contra a minha alma. Eu pequei contra a minha vida. O homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ô, glória! A riqueza vai passando de mão, né? Toda crise, na verdade, é crise só para alguns, né? Para outros não são crise, não. As terras dos pobres dão mantimento em abundância. As terras dos pobres dão mantimento em abundância. Mas isso se perde por falta de justiça. Uau! Caraca! As terras dos pobres... As terras dos pobres... Meu filho, coloquei... Vamos na fé. As terras dos pobres. Ou seja, o Senhor, Ele dá a todos nós o mesmo recurso. A abundância a todos. Ele fez os dois, o justo e o injusto. Só que nós temos livre-arbítrio para escolher quem nós queremos ser, né? Então, a terra daquele improdutivo, ela tem fertilidade. Ela dá muita coisa. Só que ele não sabe administrar recursos. Então, ele perde. Ele não é pobre porque Deus não deu uma oportunidade para ele. Ele não é pobre porque ele não quer aprender, ele não quer estudar, ele não quer buscar aprender com quem servir, sabe? Nem que for trabalhar de graça por conhecimento, ele não quer. Por isso que ele é improdutivo. Então, a terra dos produtivos, dos produtivos, dos filhos do Senhor dão um mantimento em abundância. Mas isso vai se perdendo por falta de justiça, por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Então, nós temos que entender assim, tem alguma área da minha vida que não está muito boa? Talvez eu não tenha conhecimento. Então, talvez eu tenha, mas não esteja aplicando. Ah, mas isso eu já sei. Mas já está aplicando? Não. Então, você está apenas na idealização, no mundo ideal e não no mundo real. O que retém, o que guarda, o que pega, retém a vara, odeia o seu filho. O que guarda de disciplinar o filho, odeia ele. Por quê? Porque ele precisa de disciplina. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Assim, aqui não, assim, sim, tem que aprender a dizer não também. Estou dizendo que a gente vai ter que matar o filho de bater, não. Dizendo que tem que ter disciplina, que ele aprenda com a linguagem dele. Porque às vezes a gente quer ensinar as pessoas com a nossa linguagem, mas o comunicador, ele tem que ter a responsabilidade de que o outro esteja entendendo o que ele esteja falando. E não necessariamente, eu falei, você não entendeu, o problema é seu. Não.
eu tenho responsabilidade de dizer de acordo com o nível que você entende. O que retém a vara odeia o filho, mas aquele que ama o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite. Mas o estômago dos ímpios passa fome. Mesmo se ele estiver comendo, ele vai passar fome. Por quê? Porque ele sempre quer mais, quer mais, quer mais. Ele é insaciável. Nós já fomos ímpios em alguma época, não fomos? Em que a gente estava tão insaciável. Inclusive, a gente tem que perceber assim, será que eu não estou sendo impulsivo ou compulsivo em alguma área? Porque eu tenho que vigiar em comida, por exemplo. Porque senão eu viro uma comedora das minhas emoções. Isso faz tão mal. Então, fazer só as minhas vontades, às vezes, nos deixar ser impulsivos em várias áreas. E nas redes sociais, quando a gente está ali buscando preencher uma fome insaciável de nada que está fora. Então, glória a Deus pelo dia de hoje, glória a Deus pelo aprendizado do Senhor, pelo discernimento que Ele nos dá. Senhor, nosso Deus perfeito, soberano, nosso papai perfeito, lindo, cheiroso, gostoso. Deus, como é bom a tua presença. Essa presença é gloriosa, essa presença é gostosa, essa presença é perfeita, que nos equilibra. Deus, muito obrigada por ter nos escolhido nessa geração. Obrigada pela tua misericórdia que se renova a cada dia, Senhor. Nós acessamos ela. Nós nos banhamos novamente com o sangue de Cristo, Senhor. Traga sobre nós, Deus, uma fome insaciável de Ti novamente. Como se fosse aquele primeiro amor, Deus. Nós queremos a Tua presença. Que essa Tua presença e a Tua vontade nos basta, nos sacie, Deus. Nos ajuste, nos ajude a sermos melhores, a sairmos de tudo aquilo que nos aprisiona, que nos escraviza, Deus, porque nós sabemos que tem muita coisa que nós precisamos resolver e melhorar. Sozinhos a gente não consegue, Deus, por isso nós pedimos a sua ajuda. Pode nos ajudar. Obrigada por estar aqui, por estar conosco no mais fundo do poço e por estar conosco no mais alto do pico. Obrigada por nunca nos deixar sozinhos. E nos perdoe pela ingratidão. Nos perdoe, às vezes, por colocar nossa atenção em coisas superficiais e não em Ti. Nos perdoe por nos preocuparmos, por ficarmos ansiosos por coisas que o Senhor pode nos resolver. Nos perdoe por a gente, às vezes, esquecer que o Senhor é soberano, que o Senhor tudo pode, que o Senhor tudo vence. Obrigado, Deus. Faz o Teu querer em nossas vidas. Que no dia de hoje o Senhor esteja nos ajudando a Te perceber com os nossos sentidos em cada coisa. Nós declaramos um dia cheio de gratidão, de amor, de paz. Toca em nós, Senhor. Acalma a nossa alma. Traga sobre nós a sabedoria que vem de Cristo. Sabedoria perfeita. Obrigada, Deus. Nós agradecemos por mais um dia, pedimos discernimento de espírito, Deus. Que nós possamos viver um dia intencional hoje. Que possamos Te perceber em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Tenhamos um dia maravilhoso. Que possamos fazer desse dia um dia que glorifique a Deus. Que a nossa vida glorifique a Deus. Que a gente possa ser a Bíblia que o mundo lê. Não esqueça de largar o celular e viver.